for entrar depois da gente, né, quem não pegou a aula, quem faltou, consegue ter acesso à íntegra desde o início. Show! Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre quedas. Se vocês se lembrarem, se vocês puxarem aí pela memória, vocês vão se lembrar com certeza de que a gente falou sobre algumas condições relacionadas a situações de emergências que aconteciam. Deixa eu colocar aqui a minha... Aí, perfeito. Vocês vão se lembrar que a gente falou sobre algumas condições relacionadas a situações de emergências. E a gente disse, olha, emergências não escolhem um local, não escolhem um ambiente, uma situação para acontecer. Elas simplesmente acontecem. E quando acontecem, nós precisamos estar, de certa forma, preparados, aptos para lidar com essas situações. Inclusive, isso pode fazer com que a gente consiga salvar a vida de alguém. Ou dar continuidade, manter, monitorar essa pessoa até que o socorro chegue de fato e tudo mais. Foi isso que a gente abordou. E aí a gente vem tratando uma série de situações de emergência que poderiam acontecer, na verdade, não só poderiam, como podem acontecer no nosso dia a dia e tudo mais. Hoje a gente vai começar a falar de queda, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aí, perfeito. Bom, a queda, logicamente, né, gente, existem muitas causas que levam uma pessoa a sofrer quedas. A gente não consegue fechar ou justificar uma queda somente por conta de uma razão. Não, existem muitas causas que podem fazer uma pessoa cair. Beleza? Inclusive causas ou fatores internos e fatores externos. Ou seja, algo que acontece no corpo da pessoa, algo dentro do corpo dela, algo com o corpo dela, que fez com que ela caísse. Mas também existem algumas questões externas que levam também uma pessoa a cair. Então você tem fatores externos e fatores internos. Fatores externos. Por exemplo, a gente tem obstáculos. Obstáculos. Lucas, o que é obstáculo mesmo? É algum tipo de barreira. Algo que você precisa passar, ultrapassar, mas que você não consegue, porque impede a passagem. É algo que atrapalha, que obstrui a passagem. Algo que está ali é um obstáculo. Então, imagina você... Isso é bem comum, você está navegando e de repente tem um iceberg, aquelas pedras de gelo, gigantesco. Olha, você não vai conseguir passar por aqui. Esse obstáculo vai fazer você bater o navio e afundar, por exemplo. O que vai acontecer com o Titanic, inclusive, né? Se é que o Titanic existiu, né? Alguns acreditam que sim, outros que não, mas digamos que sim. Então, o Titanic existiu, fendeu o casco, furou, e aí o Titanic afundou e, enfim, muitas pessoas morreram. Então, obstáculos. Então, obstáculos são causas externas que podem fazer com que um paciente caia. Beleza? Isso pode acontecer. O que mais? Especificamente, alguns chamam esses obstáculos de barreiras arquitetônicas. Professor, essa é uma boa definição? Barreiras arquitetônicas? Olha, eu acho que sim. São barreiras relacionadas à arquitetura do lugar. Mas é que barreiras arquitetônicas é um termo difícil, né? Podem chamar, então, de barreiras arquitetônicas, se vocês preferirem. Ou obstáculos, simplesmente. Na prática, isso significa um piso molhado. Um piso escorregadio. Um tapete solto, né? Lógico, um tapete não derrapante. Como a Maria Inês disse um dia, um fio, uma corrente de cachorro. Então, o cachorro fica preso no fundo de casa e aí tem uma corrente no chão. De repente, esse cachorro corre, isso pode ser também um obstáculo, pode ser algo, né? Uma situação de perigo.
que se essa corrente pega no pé de alguém, pode fazer com que essa pessoa caia. Pode acontecer. Beleza? Mas existem também causas internas. E aí aqui, lógico, né, gente? O paciente pode ficar fraco. Por quê, professor? Aí tem muitas causas. Pode ser uma recuperação de cirurgia, pode ser uma doença, pode talvez até mesmo ser um fruto da idade. Tem muitas causas, né, que deixam o paciente fraco, certo? Mas a fraqueza, a debilidade, a idade, debilidade vem de fragilidade. Então é frágil. Então você pegar um copo de cristal, um copo de vidro, se você solta esse copo no chão, é frágil, quebra. Se você solta um copo de metal, a minha canequinha não tá aqui, né? Aquela caneca que eu bebo café lá na escola, aquela azulzinha, de metal. Se ela cai, ela não quebra. Pode talvez amassar, talvez. Mas ainda vai ser difícil, mas pode amassar. Mas quebrar não vai quebrar. Porque ela não é frágil, não é débil. Ela tem força, tá bom? Mas quando a gente fala de pessoas que estão mais sujeitas a cair, a debilidade, ou seja, a fragilidade, é sim um fator importante. A fraqueza, a idade, medicamentos. Professor, tomar medicamentos me deixa fraco? Em algumas situações, sim. Exatamente. Você pode sim estar frágil em determinadas situações. Nesse caso, essa sua fraqueza, ou esse risco que você tem maior de cair, pode ser porque um medicamento, por exemplo, deixa você mais tonta. Tonta, eu falo, né, causa tontura em você, né? Deixa você sonolenta, sedada, dopada, parece que fica aérea. Ou compromete a sua visão, deixa a sua visão um pouco turva, você não consegue enxergar muito bem o medicamento. Pode fazer com que você caia. Ou deixa você fraca. Pode cair também por conta do uso do medicamento. Percebem? Então, o que a gente tem aqui é causas internas e externas colaborando para alguém cair. Importante. Principalmente as fraturas acometem costela, fêmur, coluna, bacia e braço. Isso é muito comum em idosos. Só idosos caem, professor? Claro que não. Você e eu também podemos cair. Com certeza podemos cair. É uma coisa que pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos a isso. A diferença é, a queda é muito mais comum em idosos. Como eu já falei, aproximadamente um terço dos idosos caem ao ano. Então, 33%, alguma coisa assim, dos idosos caem uma vez por ano. Muita coisa, né? Então, idosos caem mais, mas não somente idosos caem. Então, além da queda, além de você ter, principalmente, fraturas no fêmur, na costela e no braço, punho aqui é muito comum, tá? Cabeça do fêmur e tudo mais. Você também, ou essa pessoa, precisa lidar com outros fatores, como, por exemplo, possibilidade de ficar internada. Porque se você caiu e fraturou, provavelmente você vai precisar ficar internada. Dependendo do que você fraturou, sim, vai precisar de internação. Com essa internação, muitas vezes você pode ficar com medo de cair novamente. Então, você vai ficar um tempo internado lá até recuperar, volta para casa, de repente, ficando em casa, você, como eu já falei, né? Já falei bastante na aula que a gente conversou sobre perigos do lar. Você paciente, pode ficar com medo de voltar para casa, de ficar andando e cair novamente, não vai querer andar mais, vai ficar fechado em casa, aí de repente pode ter algum tipo de problema, vai ficar acamada, e por não andar mais, por não exercitar mais os seus membros inferiores, você pode acabar caindo, tendo outros prejuízos e tudo mais. Então, existem outros prejuízos que estão além da queda. A morte pode também acontecer, né? É só a gente olhar para o Google, por exemplo. Então, a morte pode acontecer. Mas existem outras questões além da morte, além da queda, como, por exemplo, esse medo de cair, a possibilidade de ficar no hospital,
no hospital você pode, por exemplo, pegar uma infecção hospitalar, enfim, inúmeras possibilidades que são resultado ou consequência de uma queda. Precisamos trabalhar com ações preventivas, portanto, né? Tornar o ambiente mais seguro. Como é que eu faço isso? A gente já falou bastante. Mas a ideia é você não colocar tapetes, não deixar desníveis. Desníveis são pisos que têm níveis diferentes, né? Depende se tem, sei lá, se tem um degrau, nível diferente. Dependendo do tamanho do degrau, a chance que esse paciente tem de cair é muito grande. Então, talvez o paciente já não tenha um bom equilíbrio, né? Imagina alguém que já está tonto. Aí, levanta de madrugada para beber água, esquece do degrau. Se fosse você ou eu, nós, que temos um equilíbrio de certa forma bom, talvez, mesmo no escuro, a gente ia conseguir se segurar. Mas uma pessoa que já não tem um equilíbrio muito bom, que para piorar ainda está sob o efeito do medicamento, essa pessoa pode e provavelmente vai cair. E com a queda ela tem essas questões aqui todas que a gente está discutindo. Tem outras formas, né? Evitar hábitos como, por exemplo, ficar andando de meia pela casa, tomar cuidado com o piso molhado, outras coisas que a gente já conversou bastante. Tem que fazer o uso de barras e por aí vai. É sempre importante verificar a presença por meio de indícios, né, ou seja, sinais, sintomas de fraturas, beleza? Então, tem alguma deformidade? Então, o osso ficou torto? Ficou deformado ou aparentemente está normal? Causa dor? Porque a fratura causa dor, dor intensa, né? Causa dor, porque não era para naquele sentido, né? Não era para o osso estar daquele jeito, mas se encontra assim, tá errado. Então vai causar uma dor característica, uma dor intensa, vai doer demais, provavelmente. E ainda o paciente não vai conseguir se movimentar. É uma outra questão, a gente tem que entender também. Se estiver diante de uma fratura, em hipótese alguma, o cuidador deve colocar o osso fraturado no lugar. Parece óbvio essa questão, né? Mas tem cuidador que às vezes, não só cuidador, né? Pessoas também, civis normais, tentam bancar o ortopedista. Deslocou o braço, vou colocar o braço no lugar. Errado. Nossa, parece que machucou a perna. Deixa eu tentar colocar a perna dele no lugar. Nós não somos especialistas em ortopedia. Eu não sou ortopedista. Você também não é. Não é o nosso papel. Tá bom? O nosso papel aqui, no caso de fratura, é chamar a urgência. Né? Assim, é pedir socorro. Né? Chamar o SAMU, como a gente já viu nas aulas anteriores, e tudo mais. Até que o socorro chegue, aí a gente deve procurar acalmar o paciente, solicitar que ele não se mexa. Por que isso, professor? Porque, por conta da dor, o paciente pode querer ficar agitado. Olha, fica calminho, fica tranquilo, a gente já chamou o SAMU, tá chegando aí, tá tudo bem. Olha, eu verifiquei, parece que aparentemente está tudo bem com você. Olha, você está respirando normal, tem seus batimentos, tá tudo bem. O SAMU já vem chegando aí você já vai ser levado, já vão dar um jeito no seu braço, digamos que ele tenha fraturado o braço. O SAMU já vai dar um jeito no seu braço e tudo mais, tá? Aguarde aí, eu tô aqui do seu lado e tal, e aí você vai acalmando o paciente, mostrando que ele não está sozinho naquele momento, né, naquela situação, que às vezes pode ser a primeira, tem gente que nunca quebrou nada. Então imagina, o primeiro choque, a primeira vez que você quebra um braço, deve ser horrível. Por conta disso, a pessoa pode ficar apavorada e tal, enfim. Não é uma recomendação, a gente sempre olhar para esses pontos. Beleza, gente? Vamos continuar. Quando a gente fala de uma outra situação aqui bem comum, é a desidratação, que é uma outra condição que pode e geralmente vai fazer com que o nosso paciente esteja exposto a alguns itens. Lucas, como assim?
O que é desidratação, né? Qual que é a ideia, Lucas, da desidratação? Desidratação, meninas, nada mais é do que a perda de líquidos, tá bom? E de sais minerais, em decorrência de algumas situações, e aí tem alguma lista aqui que eu vou falar para você. Mas desidratação é você... Vamos para a palavra, eu já vou falar aqui, vou ler a lista aqui rapidinho, mas olha, vamos para a palavra. Vejam aqui, ó. E, claro, seria com H, né? Mas não vai ter H aqui porque por conta da palavra. Mas aqui, se você for para hidratação, faltou a letra H. Se você for entender o que é hidratação, você vai ver que está a letra H lá. Mas a hidratação significa o quê? Uma quantidade satisfatória ou ideal de líquidos no corpo de alguém. Isso é hidratação. O paciente está hidratado, tá? Aquela pessoa que bebe água, aquela pessoa que, sei lá, que bebe chá, que, sei lá, que bebe suco, enfim, aquela pessoa que tem a quantidade ideal de líquidos e sais minerais no corpo. Em algumas situações, essa quantidade ideal ou satisfatória de líquidos e sais minerais pode se perder. Quando isso se perde, quando há uma perda de líquidos e sais, preste atenção, não é só água. Tem gente que pensa, puxa, então eu estou desidratado, tem que tomar mais água. Tem mesmo, é verdade. Mas a hidratação também tem a ver com outras questões, principalmente água, mas não só água. Existem sais minerais também, tá? A maior prova disso é, sabe quando você está desidratado e aí você vai no postinho. Aí você... Oi? Professor Sofia, a Oi? quantidade de líquido para um idoso seria a mesma quantidade para um de nós, mais jovem? Olha, é o seguinte, geralmente você tem existe um cálculo, uma conta, que é feita para você saber geralmente, ou ter uma noção, isso não é, essa é uma pergunta difícil, Sofia, não tem como a gente taxar, bater um martelo. Por quê? Inclusive, entre os especialistas, você não tem um consenso. Tem uma conta, uma fórmula, que é mais fácil você se orientar. Então, não é a idade. Claro, você tem que considerar, por exemplo, o idoso tem um problema de rim, aí é uma outra situação. Mas se a gente pegar um paciente idoso que tenha condições normais, então um idoso que tem um organismo saudável, aí a gente consegue fazer uma conta baseada principalmente no peso dele. Então, a conta de água não tem nada a ver com idade, tem a ver com peso. Por quê, professor? Porque a hidratação tem a ver com a quantidade de massa que você tem. Então, pessoas mais pesadas, que têm mais massa, claramente precisam de mais água, tá bom? Então, assim, uma fórmula, se eu não me engano, 0,35 vezes o peso da pessoa. Faz tempo que eu não vejo essa fórmula, mas depois eu vou confirmar, mas se eu não me engano é isso mesmo, 0,35 vezes o peso. Ou seja, o que significa isso na prática, professor? Basicamente, você vai ter, sei lá, deixa eu pegar aqui, ó. Eu não lembro se 0,35 ou 0,33, mas vamos supor, deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Vocês vão ver que pessoas que são mais pesadas, como é o meu caso, eu preciso beber muito mais água do que alguém que tem 1,60. Porque eu sou maior e tenho mais massa, sou mais pesado. Com 115 quilos, é muita coisa. Então, eu preciso de mais água, tá bom? Então, resumidamente, sim. Tem que tomar a mesma quantidade, mas lembrando que essa quantidade está baseada no peso dele. Então, tem idosos que têm, sei lá, 2 idosos de 90 anos. Um tem 120 quilos, o outro tem 80 quilos. A quantidade de água não é baseada na idade, mas sim no peso que essa pessoa tem. E aí sim, mesmo os dois tendo 90 anos, isso vai ser diferente, porque um é bem mais pesado, tem mais massa, e o outro é mais magrinho. O magrinho, obviamente, vai precisar tomar uma quantidade menor de água, porque ele tem uma quantidade menor de massa para poder hidratar. Seria algo nessa linha. Se eu não me engano, a fórmula é 0,33. Eu acho que é 0,33. 0,33 vezes o seu peso. Mas lembrando, né, gente, isso aqui não é
não é um consenso, tá? Então, não estou ensinando para vocês algo que é certo, algo que todos os especialistas concordam. Muitos concordam com essa conta, 0,33 vezes o seu peso. Então, eu peso 20 quilos, 0,33 vezes 20. Peso 80, 0,33 vezes 80. Vai dar um número. Esse número, você tem que converter em litros. Lucas, como é que eu converto? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu ir para pegar uma. Como é que eu converto, Lucas? O número para litros. É só você dividir. Só você dividir por 1000. Deixa eu ver se tem. Eu não sei se tem calculadora aqui. Eu acho que deve ter online. Porque pelo computador eu não consigo mostrar. Vamos lá. Tá. Acho que é por aqui mesmo. Aqui diz que é diferente. Vamos lá. Deixa eu descompartilhar aqui. Espera aí que vou mudar. Dá para ver um site? Acho que é assim a melhor forma de falar. Dá para ver um site aí, né? Tá, perfeito. Então aqui vai ser o seguinte, ó, 0. Cadê o vírgula? 33 vezes o peso. Então, vou pegar alguém que pesa 65 quilos. Opa, deixa eu apagar esse aqui. Eu nunca usei essa aqui, então vamos lá. 0,33 vezes 65. Olha o que deu. 21,45. Se você for transformar isso aqui para litro, vai dar 2 litros, quase 2 litros e meio, tá vendo? Esse 145 dá quase 2 litros e meio, quase 2 litros, 150. Só você converter. Então, aqui, sei lá, deixa eu pegar o Lucas. O Lucas tem 0,33 vezes 115. 115. Olha aqui, 37,95. Eu tenho que converter isso para litro. Vai dar 3 litros, 700, e aí vai. Entendeu? Então é só você convertendo. Então essa é uma conta, a calculadora é estranha. Você tem que pegar certinho. Mas a ideia aqui é a gente calcular. É bem tranquilo mesmo de fazer. Não tem muita dificuldade assim, não. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Aqui. Vamos ver se essa vai. Vai ficar mais fácil para mostrar para vocês. Mas é 0,33 vezes o peso, e aí você... acho que agora sim. Ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Isso. Perfeito. Olha aí, ó. Vamos lá. 0,33 vezes 115. Olha só. 37,95. É isso que dá. Então, eu vou precisar de 3 litros, 700 e 950. É isso. Tá bom? Quase 3 litros e 800 miligramas, né? Quase 4 litros, por conta do meu peso. Então, se a gente muda isso aqui para uma pessoa que não tenha tanto peso quanto eu, vai ser 0,33 vezes, sei lá, 70. Essa pessoa vai precisar de 2 litros, 310. Se eu mudo, e aí você vai fazendo a conta, tá bom? Mas lembrando, um organismo saudável, alguém que tenha os rins trabalhando normalmente, e aí você tem várias outras condições aqui. Não depende só de uma conta simples assim. Outros recomendam 1 litro a cada 23 quilos. Isso é muita coisa, você vai ver. Imagina, eu com 20... Você acha? Quantos quilos... com 115, quantos litros eu vou ter que tomar, ué? Mais de 5 litros por dia, Lucas, né? Aí cada um vai recomendar de um jeito, mas geralmente nutricionistas e médicos têm umas continhas mais certas, porque eles estudam mais detalhadamente isso. Mas a ideia é essa.
0,23 é uma fórmula que tem sido cada vez mais, 0,33, né, vezes o peso, é uma fórmula que tem sido cada vez mais adotada, inclusive tem sido mais utilizada também por profissionais, beleza? Conforme o tempo passa, eu acho que os profissionais vão se adaptando mais e tudo mais. Mas essa é uma continha aí, Sofia, mas não... A minha recomendação, pergunta para o médico, tá bom? Porque às vezes o médico vai querer fazer exame nessa pessoa. E aí é muito difícil a gente só falar. Tá bom? Tá Continuando. entendido, obrigada. Imagina. Continuando. Então, como eu estava falando, às vezes você vai no postinho, você está desidratado, e aí a médica lá, a pessoa que vai atender você, fala assim, olha, chega em casa, dissolve esse negocinho aqui na água e toma, de tanto em tanto tempo. E aí você se pergunta, né? Bom, como é que pode? Por que isso acontece? Ué, se eu estou desidratado, era só tomar água em casa. E aí que a lógica acontece. Se você só tomar água, você não vai ficar hidratado por completo. Hidratada por completo. Porque naquele envelope, aquela embalagem que a médica, que o médico passa para você, dissolver em água, ali existem sais minerais. Por exemplo, eletrólitos. Esses eletrólitos têm como objetivo hidratar as células. É como se eles pegassem água e colocassem água dentro da célula. Olha, a gente pega a água circulante, coloca dentro da célula. Pega a água circulante, água que circula no corpo, né? A água, põe dentro da célula. Pego a água, injeto na célula. Eletrólitos e outros sais fundamentais para a nossa hidratação. Então, por isso que o médico não manda você embora e fala, é só você tomar mais água, porque ele sabe que só água não vai resolver o seu problema. Você perdeu sais minerais, e essa perda fez com que você ficasse desidratado, beleza? Então, a perda de líquidos mais sais minerais, a gente chama de desidratação. Lucas, quando isso acontece? Em várias situações, quando você está com diarreia, febre, sudorese, lógico, né, você perde sal. Por que o suor é salgado? É ironia do destino? Não. Porque você, ao suar, ao transpirar, você perde sais. Por isso que é salgado o suor. Parece louco, né? As coisas vão fazendo mais sentido, né? Também lógico, porque você não bebe água, então a falta de ingestão de água também, claramente, é um fator de risco para a desidratação. Urina em excesso. Então, se você faz muito xixi, se faz muitas vezes xixi, né, várias vezes por dia, claro, a ideia de urinar é você colocar água para fora. Então, se você urina várias vezes, você coloca muita água para fora. Colocando muita água para fora, se você não repor essa água que está sendo eliminada, consequentemente, você também fica desidratado. Insolação e outras condições. Os sintomas são pele seca, olhos fundos, pouca saliva, porque a saliva também tem a ver com água. Presença de água no seu corpo. Pouca urina, claro que você não vai urinar tanto, né? Não vai acontecer, porque os seus rins não vão ter, digamos assim, lembra que eu mostrei para vocês, mas eu vou falar um pouco mais para frente, se eu não estou enganado. Vou falar assim, inclusive, na próxima apostila. Os rins filtram o nosso sangue. E aí eles tiram tudo que está em excesso e tudo que faz mal, geralmente. A água é uma dessas coisas, né? A água, entre aspas, está em excesso no nosso corpo e os rins tiram essa água e eliminam por meio da urina. Né? Lá da uretra e tudo mais. Só que, se eu não tenho uma quantidade satisfatória de líquidos no meu corpo, claramente os rins não vão ficar filtrando o que tem, porque senão eu vou morrer. Não. Vamos segurar o pouquinho de líquido que tem no corpo da Márcia, porque se a gente continuar filtrando nessa velocidade, não vai ter líquido no corpo dela, ela vai morrer. Então vamos dar uma segurada. A gente vai continuar filtrando, mas em menor quantidade, até que a Márcia, então, coloque mais água para dentro. Quando ela fizer a ingestão, aí sim a gente consegue voltar a hidratar, voltar a filtrar e voltar a eliminar água por meio da urina.
Beleza? Então, é por isso que os rins, muitas vezes, não trabalham como normalmente. Não trabalham do jeito certo, ideal. Porque se trabalharem, você vai morrer. Eles vão tirar toda a água do seu corpo. Por isso que você tem uma menor quantidade de urina sendo produzida. Porque você não bebe água a quantidade satisfatória, os rins vão produzir menos urina, consequentemente você vai urinar menos, né? Vai ter tanta urina assim para sair. Sonolência, essa sonolência é o resultado da falta de água no cérebro, beleza? E também falta de água nos músculos. Então, se você tem um cérebro que não está bem hidratado, ele não funciona adequadamente. Isso acontece. É bem comum, por exemplo, em idosos, muitas vezes. Então, às vezes, o idoso está muito sonolento porque não gosta de beber água. Não bebe água na quantidade que deveria beber. Consequentemente, ele fica, muitas vezes, com sono. Porque o excesso, digamos assim, né? A falta de água deprime. É como se fosse comprimindo, reduz, limita o poder de ação do cérebro dele. Então, se o cérebro não pode atuar como deveria, se o cérebro não pode desempenhar as suas funções de forma satisfatória por falta de água, consequentemente, um dos sintomas é a sonolência. Então, está sonolento, está cansado, por quê? Porque os músculos precisam de água para funcionar bem. Então, se eu não dou água para o meu cérebro, entre aspas para o cérebro, né? Se eu não faço a ingestão ideal de água, a quantidade satisfatória. O meu cérebro não funciona como deveria, eu fico mais sonolento. Se eu não forneço a quantidade satisfatória de água para os meus músculos, eles também se cansam mais. Ok? Obviamente, para tudo que eu vou fazer, eu preciso de água. Para tudo. Tudo. Então, assim, atividades cerebrais, preciso de água para fazer. Acabei de falar que o cérebro não funciona bem se ele não estiver hidratado. Atividades musculares. Sem água, os meus músculos ficam deprimidos, cansados. Por isso que muitas vezes você não tem vontade, não tem ânimo, não tem energia. Talvez seja falta de água, tá? Atividades intestinais. Seu intestino não funciona muito bem. Atividades celulares. As suas células não funcionam bem se não estiverem hidratadas, ok? A falta de hidratação também compromete o funcionamento das células. Se você comprometer o funcionamento das células, tudo no seu corpo vai de mal a pior, porque tudo é feito de célula, entendeu? Por isso que você fica destruída. Sem água, por isso que você morre. Porque as células começam a morrer. Uma pessoa desidratada, se não tratada a tempo, pode sim acabar piorando o seu quadro. Pressão baixa, menor quantidade de líquidos, como eu já falei para você, menor a pressão. Quanto mais líquidos eu tenho no meu corpo, maior é a pressão nele, né? A pressão arterial, né? E também há uma confusão mental. Isso é muito comum em idosos. Idosos, às vezes, principalmente com incontinência urinária, né? Mas os idosos ficam agressivos, ficam confusos, têm alucinações, têm delírios, falta de água. A desidratação compromete o sistema nervoso a ponto de o sistema nervoso, o cérebro da pessoa, ter falhas. E uma dessas falhas é a questão da confusão. A pessoa fica confusa, não sabe onde está, não sabe quem é ela, não sabe nada, não sabe que dia que é, não sabe o que é dia, não sabe o que é noite, não sabe por que ela está ali, quem ela é, quem é aquela pessoa que está com ela, ela fica confusa por conta da falta de água. Seríssima, viu, gente? Uma situação complicada, mas fácil de resolver, né? É complicada, se a gente não tratar, mas é tranquilo de resolver. Se a desidratação é a perda de água e sais minerais, devemos, obviamente, repor. Ora, se a falta desses elementos me faz ter tantos prejuízos, o mínimo que eu preciso fazer é repor. Então, se sai água, tenho que repor água. Se sais minerais saem, preciso repor esses sais minerais.
Então é simples. Como é que eu lido com desidratação, Lucas? Vai na raiz do problema. Hidrata, isto é, água e sais minerais. É isso que esse slide aqui diz, né? Então, olha, beber água, soro caseiro, bebidas isotônicas, aí eu dei um exemplo aqui do Gatorade, né? Chupar picolé, água de coco, tudo isso nos ajuda a colocar água e sais. Percebam, água de coco e bebidas isotônicas, como por exemplo o Gatorade, né? Se alguém já tomou água de coco, sabe que ele tem um gostinho um pouco diferente. Não necessariamente doce, né? E mesmo que seja doce, no fundo você sabe que tem um gostinho de salgadinho, um negocinho diferente. Aquilo ali são sais presentes na água de coco. Perdão. Sais presentes na água de coco. Gatorade ou outras bebidas isotônicas, se você já tomou, você também sabe que tem um gostinho mais salgado, né? Um gosto de sal. Por isso que tem gente que não gosta. Por que tem esse gostinho mais salgado, Lucas? Justamente por conta disso, tá? Porque você tem sais ali. Não é só um líquido. Não é um chá, uma água. Não, não. Tem sais ali para hidratar você. Pelo menos essa é a ideia, né? Essa é a proposta. Em todo caso, para evitar complicações, é sempre bom levar o paciente à assistência hospitalar. Isso aqui são medidas iniciais, tá? Você identificou que a pessoa tá desidratada. Dá um copo de água, tenta hidratar, leva para o hospital. Ali, a equipe vai dizer o que fazer. Às vezes pode ser que vai ter que tomar talvez um soro, né, na veia, né? Vai ter que tomar um soro, talvez, eu não sei. Aí tem que ver certinho exatamente o que vai ser feito. Depende muito da situação. Depende se é uma insolação, depende se é uma diarreia. Então, se for uma diarreia, o que está causando essa diarreia? Quanto tempo faz que você está... Aí tem toda uma história. Não, não é diarreia, é vômito. Então, por que você está vomitando? Quanto tempo faz que você vomita? E aí você tem todo o histórico. O médico, minimamente, vai precisar elencar essas informações e, de alguma forma, propor um tratamento que atenda à necessidade do paciente. Bom, se é uma diarreia, preciso lidar com a diarreia. Se a causa da desidratação foi insolação, precisamos lidar com a insolação. Se for vômito, precisamos lidar com o vômito. Se é um excesso, uma pessoa suou demais, por que suou demais? Porque estava trabalhando, colhendo café, um sol quente. Então a gente vai precisar hidratar, enfim. E aí tem que entender cada situação, tem um desfecho, né? Falando em vômito e diarreia, olha eles aí. Vômito e diarreia. Vômito, de forma simples, pode ser entendido como a expulsão ativa pela boca de conteúdo gástrico. Por que conteúdo gástrico? O gástrico aqui vem de... Quando a gente fala gastrite, quer falar do quê? Estômago, certo? Gastro, quando fala, você aí, Sofia, você tudo bem? Eu falo, tudo bem. E aí, como é que tá a vida? Essa semana eu fui no gastro. Ela quer dizer que ela foi em um médico especialista, provavelmente em estômago, ou no trato gastrointestinal. Beleza? Então, o vômito é isso, gente. É o que estava no seu estômago que voltou. Resumidamente, é isso. É a expulsão ativa pela boca. Isso é vômito, né? Se sobe, vômito. Se desce, diarreia. Então, a expulsão ativa pela boca do conteúdo gástrico, podendo ser decorrente de uma doença, reação do organismo a um alimento ou até mesmo ser um efeito colateral de algum medicamento que você toma. Percebam aqui o medicamento também sendo um fator de risco para a desidratação. Eu falei há pouco, né, e parece até estranho, quando a gente coloca o medicamento como um fator de risco. Assim, que história é essa que medicamento, no caso das quedas, né? Que história é essa que o medicamento causa quedas? Eu mostrei para você que porque ele pode, por exemplo, deixar a pessoa mais sonolenta, sedada, com tontura, enfim.
E aqui também, no caso de vômitos, pode ser o medicamento que causou isso. Percebem? Então, para cada uma dessas situações, o médico vai entender o que é, pegar informações, dados, fatos daquele evento, no caso aqui do vômito, e propor uma saída, propor um tratamento em cima disso e tudo mais. Então, o vômito é isso, é quando há uma expulsão pela boca do conteúdo gástrico. A diarreia é o aumento do número de evacuações e perda na consistência, aqui é a consistência, tá? Na consistência das fezes. Obviamente, elas vão se tornar mais aguadas. Então, traduzindo, fezes é o quê? Ponto 1, ir mais vezes ao banheiro. Então, o paciente evacua mais vezes. Isso é fezes. Ok? O que mais, professor? Há também uma perda na consistência das fezes. Geralmente, as fezes são mais consistentes, são mais sólidas. Né? Não são líquidas, aguadas. Não, são mais sólidas. São pastosas, né? São pastosas, parece uma pasta. Só que no caso da diarreia, não é isso que acontece. Você tem a soma de dois fatores. Aumento do número de evacuações e quando a pessoa evacua, as fezes estão aguadas. Isso é diarreia. E por que estão aguadas? Não é um milagre da natureza, não é um acaso, não. É o que acontece é que uma boa parte da água do seu corpo, ou dos líquidos e sais minerais do seu corpo, foi direcionado para ali. Então, por que as suas fezes ficam aguadas? Saiu água do seu corpo e elas ficam aguadas porque aquela água ali não estava no seu intestino. Aquela água ali era a água que estava circulante no seu corpo. Por isso que você desidrata, porque você tira a água do seu corpo. E aí imagina uma pessoa com diarreia evacuando 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Sei lá, né? Um exemplo. 5 vezes por dia. 5 vezes por dia você tirando água do seu corpo. Não do método natural, que no caso a urina, né? Mas tirando pelo intestino. Então você urina, defeca. Então quando você urina, você tira uma quantidade de água. De repente você defeca. Já tirou uma outra quantidade. Urinou de novo, de repente você vai defecar de novo. E aí você começa a descompensar, a colocar para fora uma quantidade exagerada de água. Consequentemente, você também coloca sais minerais e a consequência disso é desidratação. Tá bom? Então é isso que significa esses dois termos aqui. Você pode ficar desidratado também por estar em momentos de vômito, de diarreia e tudo mais. Pode ser comum na diarreia e no vômito o paciente ficar desidratado. Claro. Por quê? O vômito, geralmente, né, quando a gente vomita, não é líquido também? Aquilo é água que o meu corpo utilizaria para alguma coisa. Mas ele não vai utilizar, porque estou colocando para fora, pela boca, né? Ao colocar para fora, eu também, consequentemente, perco mais líquidos e água e tudo mais. Tá bom? Então, há uma perda. Isso acontece. Eu perco, vou perder, com certeza, líquidos e sais minerais porque eu fico vomitando. Eu vômito é líquido porque tem água. Então, quanto mais eu vomito, mais líquidos eu coloco para fora. Mais sais eu coloco para fora. E mais desidratado eu fico, consequentemente. Por quê, professor? Porque eu preciso de uma quantidade de água para manter as minhas atividades no meu dia a dia. Então, é como se já existisse, sei lá, um cálculo para que eu consiga manter as minhas atividades do dia a dia normalmente, que é o que a Sofia falou. E aí eu dei exemplo do 0,33 vezes o peso corporal, que não é consenso, mas alguns utilizam. Então, tudo que for além disso vai me fazer falta. Então, imagina, eu tenho que tomar 4 litros. A gente viu, quase 4, né? 3.800, alguma coisa assim.
Se eu tenho que tomar 4, só tomei 2, só eu já tomei metade, já estou prejudicado demais por conta disso. Para piorar, além de não fazer a ingestão de água como deveria, eu ainda fui jogar um futebol na quadra de areia, peguei insolação. Mas piorou. Piorou. Consequentemente, eu já tenho 2 fatores aí, né? A insolação e a falta de ingestão de água. As duas contribuindo para essa perda de líquidos e sais e tudo mais. O que eu devo fazer então, professor? A depender da situação, o melhor a ser feito é levar o paciente à assistência hospitalar, porque é ali que ele vai ser medicado e vai receber os devidos cuidados, tá bom? Mas existe uma receitinha básica, né, gente? Lembrei de uma aluna, engraçado demais, de que ela contou, a galera ficou louca. Falei, o que aconteceu? Ela eu lá, oh meu Deus do céu, que era o seguinte, ó, na receita lá que o médico passou, o pai dela, acho que era o pai dela, estava desidratado. Tava lá assim, uma colher de café de sal e uma colher de sopa bem cheia de açúcar. E aí você mistura isso em 1 litro de água, de preferência filtrada, e enfim. E aí o que ela fez? Ela falou, uma colher de café? Ela deu pro pai dela, né? Aí o homem falou assim, nossa, esse negócio é bom de café, essa água tá meio amarga. Aí ela falou assim, professor, quando eu fui ver, eu entendi errado. Era uma colher de café, mas não literalmente pote de café. Era o tamanho. E eu coloquei uma colher de café dentro do negócio, dei pro meu pai beber. Eu te contava, a galera ficou louca. Então, assim, como é que eu faço, professor, um soro fisiológico, um soro caseiro, né, um soro caseiro? Como eu faço? Como é que eu ajudo? É simples, pega 1 litro de água, de preferência água filtrada, lógico, uma colher de café de sal, que é a colher pequenininha, né? E uma colher de sopa, que é aquela um pouco maior, de açúcar, tá bom? Misturo isso e bebo. Por que o sal? O que eu falei para você, faltam sais minerais quando a gente tem um quadro de desidratação. Eu preciso, portanto, eu tenho que procurar, pelo menos, colocar sais de volta. E se a única forma que eu tenho em casa, se a única coisa que eu tenho em casa é sal e açúcar, vai ao sal e açúcar mesmo. Depois eu procuro uma assistência médica. Bom? Então, inicialmente, isso aqui pode ser uma saída, mas nada dispensa a avaliação médica. A avaliação é realizada em uma assistência hospitalar e por aí vai. Mas essa é uma saída que pode ser muito utilizada. Então, revisão desses capítulos, né? Situações de emergências podem e vão acontecer em muitas situações. Nesses casos, o meu papel é tentar garantir que esse paciente tenha condições de chegar à assistência hospitalar ou permitir com que ele tenha acesso ao socorro, né? Eu tenho que fazer com que ele chegue vivo, é essa a ideia. Olha, eu já chamei o SAMU, professor, mas o SAMU ainda não chegou. Enquanto o SAMU não chega, eu vou tentar manter esse paciente vivo. Claro, né, alguns casos são mais simples, como a gente acabou de falar, por exemplo, da desidratação. Por exemplo, é mais tranquilo. Mas mesmo assim, isso não isenta você de levar... Hoje, se você puder trazer um café, por favor. Obrigado. Então, assim, se você puder levar, tem que levar para o médico, mesmo sendo só um quadro, só entre aspas, um quadro de desidratação. Tá bom? Então, de um jeito ou de outro, para essas situações de emergência, tem que ir para assistência hospitalar. Ah, mas parece muito simples. Nem tudo que parece é. O médico vai entender a causa, vai verificar, vai pesquisar. E depois de ter informações, de ter feito resultados com o corpo, de ter feito exames com o corpo do paciente, e de ter os resultados em mãos,
por meio desses resultados, ele vai adotar a melhora, enfim, vai adotar o tratamento que precisa ser feito, tá bom? A olho nu, não conseguimos ver muitas coisas. Por conta disso, a recomendação é assistência hospitalar. Ah, professor, não tenho carro. Não tem problema, se chamar para o SAMU leva. Você não precisa ter carro. Tem que só ligar. Percebem? Mas vai demorar. Até lá você fica com o paciente e vai adotando o que a gente mostrou aqui. A ideia é essa, tá? É dar condições para que o paciente chegue bem ou no melhor estado possível até a assistência hospitalar. Essa é a ideia dessas atividades aqui voltadas para situações de emergências, né, que podem e vão nos acometer com certeza, em algum momento e a gente vai ajudar essa pessoa. Beleza? Valeu. Vamos lá. Agora, olha que coisa louca. Esse tema aqui, esse promete. O que é isso, professor? Parkinson. Doença de Parkinson. Um tema... A turma fala... Uma cabreira. Tem coisa aqui que eu tenho certeza que você vai falar, ué, mas eu não sabia disso não, eu pensava tudo errado, então. Por exemplo, a maioria das pessoas acredita que Parkinson só tem a ver com tremores. Ah, como é que eu sei que o fulano tem Parkinson? Ué, olha para ele tá tremendo? Tá, então ele tem Parkinson. E o outro? Não, o outro não treme, então ele não tem Parkinson, isso é mentira. Não é só... Os tremores fazem parte, mas os tremores não são o único sinal da doença de Parkinson. Existem outros sinais, e vocês vão ver que muitas vezes são os sinais principais da doença de Parkinson. Os tremores fazem parte, mas tem outros 3 que a gente tem que contar. Beleza? Então, fica comigo aí que eu vou contar para você o que é isso, por que essa doença é causada, e coisas desse tipo aí na aula. Vamos lá. Bom, a gente falou, né? Isso aqui, então eu não vou falar de novo, eu acabei de falar. Vejam só. Vamos entender o que é a doença de Parkinson. Vamos entender se tem tratamento ou não. E aí já adianto para você, tem tratamento, tá? Tem tratamento. Mas a gente vai entender que tratamento é esse, como esse tratamento funciona. Quais são os principais sintomas motores, sintomas relacionados ao corpo físico, à coordenação motora, aos movimentos que esse paciente realiza. Também, a gente vai aprender sobre sintomas não motores. Ué, se motores têm a ver com o corpo, os não motores não têm a ver com o corpo. Então, aí, não existem só sintomas relacionados ao corpo físico do paciente. Calma que você vai entender. E vai fazer muito sentido para você, acredito eu. E também a gente vai olhar para alguns fatores de riscos que são primordiais quando a gente fala de doença de Parkinson. Vamos lá. Opa. Eu não posso começar a aula sobre Parkinson sem falar sobre dopamina. Lucas, o que é dopamina? Tem aí na sua tela a definição de dopamina, tá? Mas dopamina pode ser entendida como um neurotransmissor. Tá bom? Um neurotransmissor. Não entendi ainda nada. Calma que você vai entender. Quem atua? A dopamina. Nas seguintes áreas. Presta atenção, vê se você acha que isso aqui é importante para a sua vida. Ó. É importante você ter movimentos voluntários? Não sei, eu nem sei o que é isso. Não tem como eu te responder. Movimentos voluntários são os movimentos que você deseja fazer. Você voluntariamente faz. Eu quero arrumar o foninho aqui no meu ouvido, quero colocar a mão na minha cabeça,
quero coçar a minha nuca, quero tocar as minhas mãos, eu quero mexer no mouse, ó, eu posso mexer no mouse, e aí é pelo mouse que eu mexo aqui com vocês, é pelo mouse que eu dou o comando aqui. Ó, pelo mouse. Eu quero fazer isso. Eu quero. Movimentos voluntários. Então, pensa aí. Movimentos voluntários são importantes para você? E o humor? E a memória? A atenção, talvez? E as sensações de prazer? Não entendam prazer como atividade sexual, necessariamente, tá? Algumas pessoas que têm tem esse tipo de pensamento, puxa, só tenho prazer quando eu faço sexo. Não, não é verdade. Você tem prazer também, como, por exemplo, quando você pratica atividade física. Libera dopamina, a dopamina aumenta essa sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento, de qualidade de vida. Então, não é só quando você faz sexo, tá? É também, mas não é só. É importante ter sensações de prazer, ter uma boa atenção, memória, humor e realizar movimentos voluntários? Imagino que você vai dizer que sim, né? A dopamina tem um papel nesses itens todos. Dá para entender a profundidade e a seriedade que a responsabilidade, a função que esse neurotransmissor tem no nosso corpo? Você consegue entender? Imagina a sua vida se você, por exemplo, tivesse problema de memória. Ou se você tivesse problema de humor. Ou que você não sentisse prazer em nada. Essa é a importância da dopamina na nossa vida, tá? Mas tem outras coisas que tem a ver com a doença de Parkinson que eu vou te contar. Bom, frequentemente liberada na corrente sanguínea, por exemplo, quando a gente come algum alimento gostoso, né? Ou durante o ato sexual, ou até mesmo por meio de atividades físicas. Ou seja, toda vez que você tem uma sensação de bem-estar, de prazer e de excitação, você está recebendo uma liberação de dopamina na sua corrente sanguínea, tá bom? Então, pratiquei atividade sexual, pratiquei atividade física, ou, sei lá, comi um brigadeiro da mamãe. Comi a coxinha, a coxinha do Bueno de Andrada, que eu tanto gosto. Comi o BK, comi o lanche, comi a feijoada do restaurante, da Paladar, que é a padaria que tem perto de casa. Comi, meu Deus, que coisa gostosa. Dopamina sendo liberada no seu corpo, consequentemente você tem essa sensação de bem-estar. Mas você só tem isso por conta da dopamina. Claro, tem outros hormônios que atuam também no bem-estar, como a serotonina, né? Neurotransmissora também. Mas o foco tal é conversar sobre a dopamina. Então, a dopamina tem um papel fundamental nessa sensação de bem-estar, de excitação, de prazer, de relaxamento, de qualidade de vida. Professor, e o que essa danada tem a ver? O que essa danada tem a ver com Parkinson? Tudo. Tudo. Absolutamente tudo a ver com Parkinson. Por quê, professor? Você se lembra que eu falei para você que a dopamina é a responsável por movimentos voluntários? Que eu falei, olha, eu quero pegar um lápis, eu quero... Vou fazer isso agora, inclusive. Quero tomar um café, quero mexer no mouse, quero pôr a mão na minha cabeça. Pessoas com Parkinson realizam movimentos voluntários? Provavelmente você vai dizer que não. Claro, a pessoa não fica tremendo, por exemplo, porque ela quer, né? Ela não ficaria ali tremendo porque ela acha legal. Não, elas tremem porque elas têm uma condição biológica que faz com que tremem. Os tremores são um resultado de uma alteração no corpo delas. Por que, Lucas? Por falta de dopamina.
Pensamento simples, né? Ora, se a dopamina que me faz realizar os movimentos que eu quero, a falta da dopamina me faz não controlar os meus movimentos. Eu só controlo os meus movimentos porque eu tenho dopamina no meu corpo. Se eu não tenho dopamina, eu não controlo os movimentos. Logo, eu faço movimentos involuntários. Eu não quero, não gosto, mas eu não tenho controle sobre o meu corpo. Isso é assim, é triste, né, gente? Você já parou para pensar assim, puxa, eu não consigo controlar os meus braços. Eu não tenho controle sobre os movimentos das minhas mãos. Eu não tenho controle sobre os movimentos das minhas pernas. A todo instante estou realizando movimentos involuntários. Eu não quero, por isso involuntários. Eu não quero, mas eu faço. Fico fazendo. Isso só acontece, meninas, né? Por conta da falta de dopamina. Porque se eu tivesse dopamina, eu faria movimentos voluntários, tá bom? Lucas, e por que a gente falta, então, dopamina nessas pessoas com Parkinson? Por causa disso que está na sua tela aí, ó. A morte da substância negra. Deixa eu dar um zoom, porque eu não sei como vai estar, como você vai ver aí. Olha aí, ó. Ó. Olha isso. Isso, ó. Isso aqui. Isso aqui. Vou apagar. Presta atenção de novo nessa área, ó. Olha isso, ó. Aqui, essa parte mais escura, chamada de substância negra. Lucas, o que tem a ver com Parkinson? É aqui que a gente produz dopamina. Então, no Parkinson, você tem a morte da substância negra. Tá bom? Ela morre. Essa região do cérebro morre. Consequentemente, se é ela quem produz dopamina, e se ela morre, não tem dopamina sendo produzida. Simples o raciocínio. É a substância negra que produz a dopamina. Mas se a substância negra morre, não tem dopamina sendo produzida. Se eu não tenho dopamina sendo produzida, eu não posso utilizar a dopamina no meu corpo. Se eu não utilizo dopamina no meu corpo, eu não controlo os meus movimentos. Eu tenho problema de humor. Lembra que a dopamina impacta no humor? A sensação de prazer, bem-estar, relaxamento, excitação. Eu tenho problemas de memória. Tenho problema nas emoções. Tenho problema na atenção. Percebe por que é falho dizer que Parkinson só tem a ver com tremores? Isso é conversa, porque a dopamina, que é a substância que está em falta no organismo dessa pessoa com Parkinson, tem outros papéis. Não é só controlar movimentos físicos. Não é só se atentar à coordenação motora. Não. Ela tem muitos outros papéis e todos esses papéis são prejudicados, afetados pela falta de dopamina. Então, morre substância negra, não tem dopamina sendo produzida, não tem dopamina livre no meu sangue, liberada na minha corrente sanguínea, sem dopamina liberada na minha corrente, eu tenho prejuízo de humor, sensação de prazer, bem-estar, não consigo controlar os meus movimentos, tenho problema de atenção, tenho problema de memória e outras coisas que a gente vai ver. Ok? Então, Parkinson tem tudo a ver com dopamina. A falta de dopamina faz a pessoa ter Parkinson. É isso. Resuma Parkinson em uma palavra, em 3 palavras, professor. Falta de dopamina. Beleza? Ou não produção de dopamina. Continuando. Olha aqui, ó. Olha isso. Lucas, você me mostra essas imagens, eu não entendo nada. Espera aí que a gente vai entender juntinho. Ó. Olha isso. Olha aqui, ó. Isso aqui, deixa eu pegar uma outra cor, para não confundir você. Olha.
Aqui, ó, você tem uma pessoa em uma condição normal, aqui você tem alguém com Parkinson. Dá para ver, né? Tá diferenciado aí os dois lados. Essas bolinhas em amarelo, dá para ver aqui, ó. Aqui, essas bolinhas em amarelo. São bolinhas, digamos assim, ou simbolizam, mostram a dopamina. Beleza? Ó, toda vez que você visualizar bolinhas amarelas, entenda que são bolinhas que representam a dopamina. Ok? Então, novamente, uma pessoa no estado normal, uma pessoa com doença de Parkinson. Na pessoa no estado normal, que não tem Parkinson, né? Você tem uma quantidade de dopamina sendo liberada. Vejam agora na pessoa que tem Parkinson. Onde tem mais dopamina? Aqui ou aqui? Claramente aqui, né? Dá para contar quantas bolinhas tem aqui, ó. Aqui você não consegue contar. Até consegue, mas vai demorar um pouco mais. Lucas, e onde que isso acontece? Eu não estou vendo nada, eu não entendi nada. O que é isso aí? São dois ossos? Não. São dois neurônios. Você tem... Ah, é só você ler, tá aqui, ó. Neurônio. Ó. Neurônio transmissor. Esse aqui é o neurônio receptor, tá? Esse é o receptor, que não tá aqui, mas... Transmissor e receptor. Os neurônios ficam se comunicando a todo tempo, tá? Entre eles há um espaço. Esse espaço a gente chama de fenda sináptica. Ah, tá aqui embaixo, o neurônio receptor, aqui embaixo, tá vendo? Tá aqui, ó. Então, eu tenho uma fenda sináptica, que é um buraco ali onde os neurônios se falam, onde se comunicam. Como é que eles fazem isso, professor? Liberando algo aqui nessa fenda. Eles liberam algo nesse buraco, um libera e o outro pega o que foi liberado. Um transmite, o outro recebe. O que transmite é o neurônio transmissor. Ele manda a informação, transmite, envia a informação. O outro pega, recebe, capta. Um envia, o outro capta. Um envia informação, o outro pega. Um envia, o outro pega. Um envia. O que envia é o transmissor, o que pega é o receptor. Simples, né? Nesse caso aqui, especificamente, isso acontece para tudo que acontece no nosso cérebro, tá? Todas as conexões são feitas desse jeito aqui. Basicamente. Nesse caso da dopamina, você tem um neurônio transmitindo dopamina, mandando dopamina para o outro. Olha que legal. E aí o receptor vai pegar e vai funcionar. Essa pessoa consegue controlar seus movimentos. Essa pessoa tem um bom humor. Essa pessoa também tem sensações de prazer, tem uma boa memória, uma boa atenção, enfim. Só que, quando olhamos a imagem da direita, agora você vai ficar chocada, né? Eu tenho também um neurônio transmissor. Então, eu tenho quem transmite, eu tenho quem envia, tenho quem manda. Tudo bem, isso eu também tenho na primeira sessão, né? Na primeira imagem. E olha aqui, eu tenho também quem recebe. Então, o problema não está nos neurônios. Não está em quem recebe ou quem envia, tá tudo bem. O problema, gente, está aqui, ó. Ó, vejam a quantidade pequena, baixa, de dopamina circulante. Olha só. E aí, amor? Olha só. Uma pequena quantidade de dopamina. Lucas, o que isso aqui significa, meu caro? Significa que essa pessoa vai começar a ter problemas. Na verdade, já tem problemas, né? Porque tem pouca dopamina, gente. Não é uma quantidade satisfatória. Não consegue controlar os movimentos. Por isso que ela fica tremendo assim. Percebe? Não consegue controlar. Se tivesse, ela controlaria. Mas não é esse o caso. Não é isso que acontece. Então, é isso que acontece. Lá na sua cabeça, é isso aqui, ó, que acontece a todo instante. Pacientes que têm Parkinson encontram-se nessa situação aqui, ó.
A imagem da direita, da minha direita, né? Tranquilo? Então, fiquem atentos. Se alguém perguntar, menina, o que é Parkinson? Fala, olha, é uma doença onde falta dopamina no corpo da pessoa. E a dopamina controla movimentos, humor, sensação de bem-estar, tudo isso. Só que no caso do Parkinson, há uma falta dessa dopamina e a pessoa sofre consequentemente com isso. Então, morre a substância negra, que é a parte lá do cérebro que produz a dopamina, vai faltar dopamina, não vai ter dopamina suficiente, a pessoa vai começar a apresentar vários problemas. Isso é Parkinson. Lucas, mas é isso mesmo? É só a falta de, só entre aspas, né, de dopamina que faz essa pessoa ficar tremendo? Ela falta mais uma coisinha que eu vou mostrar agora. Olha aqui. Isso não tá na apostila também, galera. Não, esse aqui eu acho que tá assim. Essa parte eu acho que tá. Não tá essa imagem, né, que é bem clara. Mas olha aqui, ó. Basicamente, no nosso corpo, quando a gente fala para entender a ideia, para pelo menos tentar entender o Parkinson, a gente tem que falar de duas questões aqui, tá bom? Vamos lá. Você tem a dopamina e você tem a acetilcolina. Vejam aqui, ó. Lembra que eu falei quando você tem dois neurônios? Olha isso. Neurônio receptor, neurônio transmissor. Olha aqui a fenda sináptica, ó. Olha o buraco entre eles. É aqui que eles se falam. A mesma lógica daquele outro lá que eu mostrei. Olha aqui, ó. Você tem um neurônio aqui e outro neurônio aqui, o encontro entre eles. Aqui você tem a dopamina sendo simbolizada em cor vermelha. Tá bom? Então, cor vermelha, dopamina, cor azul, acetilcolina. Ixi, Lucas, você colocou mais um colina aí, agora foi difícil para mim. Nada, facinho. Agora você vai entender, mamãozinho. Dopamina, controla, traz equilíbrio. Acetilcolina, excita. Um excita, o outro dá equilíbrio. Um excita, quem excita é a acetilcolina. Tá vendo aqui, ó, a função é que está em espanhol, mas a acetilcolina tem a função de excitar, é isso que significa. A dopamina tem a função de inibir essa excitação. Então, olha aqui, olha na minha mão aqui no vídeo, né? Um excita, instiga, promove, olha aqui minha mão. A acetilcolina faz isso. A dopamina vem e normaliza, controla, inibe essa excitação, corta essa excitação. Por isso que eu consigo controlar os meus movimentos. Ah, Lucas, ué, mas então tá tudo bem, porque se eu tenho uma que excita e a outra que equilibra, é isso que tem que acontecer. Verdade, você está correta. Só que o BO esse aqui não é o paciente com Parkinson. Olha como isso acontece no paciente com Parkinson. Olha aqui. Novamente, né? O vermelhinho é a dopamina e o azulzinho é a acetilcolina. Você tem mais vermelho ou azul na imagem? Claramente mais azul, né? O que azul significa? Acabei de falar, gente. Acetilcolina. Então, você tem mais excitação do que equilíbrio. Essa pequena quantidade de dopamina não consegue equilibrar. Percebe? Então, você tem muita acetilcolina circulando. A acetilcolina tem nível e espaço. Sabe aquele ditado? Quando o gato sai, o rato faz a festa? A pequena quantidade de dopamina não consegue inibir os movimentos da acetilcolina. Então, os seus movimentos ficam assim, ó. Por quê? Porque a sua acetilcolina está fazendo efeito. É ela quem fica fazendo os movimentos em você. A dopamina está em falta. Se tivesse dopamina, teria o equilíbrio, mas não tem. Então, só tem uma trabalhando, principalmente, nesse caso, a acetilcolina. Louco, né, gente? Que doença, né? Bora continuar. Aí, aqui a mesma lógica, eu já falei para vocês, só vou mostrar, olha aqui embaixo, ó. Duas condições. Aqui você tem em Parkinson e aqui é uma pessoa normal. Vejam em Parkinson.
Olha, a dopamina aqui são essas bolinhas. Olha a quantidade de dopamina que você tem em um organismo saudável e olha quão pouca dopamina você tem em um organismo com Parkinson. Olha a diferença. Nítida, né? Porque mesmo que você não tenha dopamina, porque a substância negra morre. Morrendo a substância negra, você não tem quem produz dopamina, consequentemente, essa pessoa vai começar a ter mais acetilcolina, o acetilcolina vai ter o seu efeito e a dopamina não vai conseguir controlá-la, porque tem pouca dopamina. Continuando. Um dos maiores desafios no processo diagnóstico da doença de Parkinson se encontra ou está voltado para a identificação dos sintomas. Enquanto os tremores são o sinal mais conhecido pela população, o principal indicador é a bradicinesia. Lucas, de jeito eu vou sair da aula hoje doida. Mais um termo difícil? Esse aqui pode ser difícil, mas é facinho a ideia dele, tá? A palavra é feia, eu concordo. Inclusive tem um nome mais bonito que eu vou ficar falando desse nome bonito. Não vou ficar falando desse nome feio aqui não, tá? Mas, estrategicamente, eu coloquei essa palavra aqui. Olha só, o que falou aqui? A população conhece principalmente os tremores. Tem Parkinson? Tem. A dona Helena tem Parkinson, por isso que ela fica tremendo. Olha, o Astolfo está tremendo também, então ele tem Parkinson, né? Ele não tem, não necessariamente, né? Tremores também são sintomas, mas não são os únicos. Por isso que o principal é a bradicinesia, gente. Porque se você for um etilista, um alcoólatra, você vai ficar tremendo. Dependendo se você estiver muito fraco, muito fraca, obrigado. Se você estiver muito fraca ou muito fraco, você vai tremer. Tem medicamentos que fazem você tremer. Se você estiver muito cansada, tremores. Se você estiver com medo, tremores. Percebe porque os tremores não são o principal indicativo do Parkinson? Porque tremores são sintomas de outras condições. Uai, se tremores for de Parkinson, não todo bêbado tem Parkinson, porque todo bêbado treme. Eu falo alcoólatra, né? Se for assim, eu já tive Parkinson, então. Se eu tiver com frio, eu tremo. Então eu tenho Parkinson porque tremo? Não. Tremores são sintomas presentes no Parkinson, sim, mas não são o principal sintoma. Ok? Fazem parte do diagnóstico, tem que ter tremor, porque é lógico, se a dopamina impacta nos movimentos, tem que ter tremor. Mas não são os únicos e não são os principais sintomas. Isso tem que ficar claro, beleza? Mas o Joãozinho me falou, provavelmente ele não estudou assim, Parkinson, como eu estou passando para vocês, né? Talvez falaram para ele. Eu também tinha essa visão de Parkinson. Depois que eu comecei a estudar e que comecei a ver especialistas falando, eu me apaixonei pelo tema. E não adianta. Beleza? Então, essa é a lógica. Professor, então o que é essa tal de bradicinesia? Já que os tremores não são os principais sintomas, o que são? Ou o que é o principal sintoma? Tá aqui, ó, a bradicinesia. O que é isso? Lentificação dos movimentos. Câmera lenta. Já viram slow motion? Já viram filmes onde, tipo Matrix, o cara dá um tiro, o outro fica assim, câmera lenta? Bradicinesia é isso, é a lentificação dos movimentos. Então, o indivíduo, a pessoa que tem Parkinson, não é mal de Parkinson, tá, gente? Mal de Parkinson é uma palavra antiga já, a gente fala Parkinson, ou doença de Parkinson. Então, a pessoa que tem Parkinson realiza os seus movimentos de forma mais lenta, mais lentificada. E essa lentificação é o principal sintoma de Parkinson. Eu falei para você que o Parkinson, que a dopamina tem um papel na nossa coordenação motora, tem um papel nos nossos movimentos. Para que você consiga realizar os movimentos de forma rápida, certeira, você precisa ter dopamina. Sem a dopamina, você não consegue ser rápida, para realizar os movimentos. E eu não estou falando seu The Flash, tá, gente? É para movimentar como vocês se movimentam.
Deixa eu ver. Eu já vi todas vocês aqui da aula pessoalmente. Todas movimentam na velocidade normal. Tá? Então eu consigo dizer porque eu já vi todo mundo aqui pessoalmente. Todas vocês, por exemplo, não têm Parkinson. Porque vocês conseguem movimentar, vocês não têm identificação dos movimentos. Não, pelo contrário, vocês se movimentam normalmente. O principal sintoma é a lentificação, mas a lentificação não é o único sintoma. Beleza? Então, olha, dia 11 de abril é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Tremores podem ser provocados por muitos fatores. Estresse. Já ficou tão nervosa que você começou a tremer? Parece que ia dar um piti? Ansiosa? A ponto de ficar tremendo? Uso dos medicamentos. Pode acontecer também, talvez não seja o seu caso, né? Drogas. Se você já teve contato com alguém viciado, uma pessoa viciada, provavelmente você já viu o corpo dessa pessoa tremendo. Tá? Principalmente em situações de abstinência, né? Então, tem um tempo já sem a droga e a pessoa começa a ter várias manifestações físicas, e uma delas são os tremores. Fraqueza muscular, cansaço, ou outras doenças também podem fazer. Por isso que tremores não são os principais, tá? Porque você tem tremor em outras condições também. Bom, professor, então o que é, então? O que é, então? Como é que eu sei quais são os principais sintomas de Parkinson? Você falou que não é tremor, mas você falou que é tremor também. Então, eu preciso saber quais são. Então, eu vou te falar, são 4. Bradicinesia, ou a lentificação dos movimentos, tremores, rigidez muscular. Então, se você conhece alguém que tem Parkinson, você já viu que essa pessoa fica meio dura, certo? Parece que está atrofiando. Fica rígida. É como se ela tivesse cimento nos músculos, sei lá. Fica rígido, fica duro, enrijecido. Terceiro sinal, terceiro sintoma. Mais um, instabilidade postural. Isso a gente chama na prática de desequilíbrio. Tá bom? Então, são esses. Novamente, lentificação dos movimentos, tremores, rigidez muscular e desequilíbrio. 4. Bem diferente do que a gente pensa na prática, né? O desequilíbrio também é um fator é um sintoma para Parkinson. Por quê, professor? Acabei de falar para você que a dopamina tem um impacto no nosso corpo e nos nossos movimentos. Se me falta dopamina, eu não consigo me equilibrar adequadamente. Eu não consigo realizar os movimentos de forma certa, adequada, ideal. 4 sintomas. Bradicinesia, tremores, instabilidade postural, o que significa desequilíbrio, e rigidez muscular. Aqui, ó. Tá? E aqui você já começa a ter olha só. Você já começa a ter uma coisa diferente aqui, ó. Que são sintomas não motores. O que memória tem a ver com o corpo físico? Nada, absolutamente nada. Mas é também um sintoma de Parkinson. Porque eu falei para você lá no primeiro slide, se eu não me engano, ou no segundo, alguma coisa assim, que a dopamina é responsável também, ou tem uma grande parte, uma importante função na memória. Então, se eu tenho problema de dopamina, se me falta dopamina, olha, eu vou ter problema de memória. A dopamina é importante na memória. Então faz sentido. Perceberam a intensidade disso, gente? Tremor, bradicinesia, rigidez muscular, desequilíbrio, problemas de memória. Calma aí, não acabou ainda não. Vamos continuar. Ó.
Aqui você tem mais uma série, depois eu vou mandar para vocês, tá? Mais uma série de sintomas. Tem mais alguns aqui para frente que são mais claros. Olha só. Olha só. Muitas vezes as pessoas acham que a lentificação dos movimentos é um resultado do envelhecimento. Ô, mamãe, rapaz, nos tempos para cá, a mamãe tem ficado tão lenta, mas é que ela tá velhinha, né? Os velhos fazem isso. Puxa, os velhos são mais lentos, né? Nossa, então não tem nenhum problema com a mamãe. Mamãe, faz parte. Não, não faz parte. Não faz parte. Essa lentificação já é um sinal claro, ou pode ser, né, gente? Claro, eu tô falando que a aula é Parkinson, então eu vou puxar a sardinha pro Parkinson. Essa lentificação pode ser um sinal claro de Parkinson. O idoso não pode ficar com movimentos reduzidos, lentificados. Parece que tem câmera lenta, isso aí não está normal, não tem nada a ver com o envelhecimento saudável. Tá? Muita atenção. Isso aqui dificulta demais o papel de muitos de profissionais da saúde. E, consequentemente, dificulta o tratamento também. Porque as pessoas associam essa lentificação à idade. Só que em algum momento a ficha cai. Puxa, mas será que isso aqui é idade mesmo? Nossa, a mamãe tem 2 amigas da mesma idade e não estão assim? Eu tô achando que isso aqui não é idade não, hein? Aí isso, a idosa já está apresentando os sinais há 5 anos. Ou seja, perdemos 5 anos de tratamento. Isso vai trazer prejuízos claramente para o paciente. Entenderam? O poder negativo que essas crenças de que idoso é caduco, idoso não tem atividade sexual, idoso é gaga, idoso é esquecido, isso aí dificulta muito o diagnóstico de muitas doenças, né? Alzheimer também. Ah, todo idoso é esquecido. Chama a mãe de esquecida porque faz parte. Errado. Bom, então, essa bradicinesia, embora seja o principal sintoma, que é a lentificação dos movimentos, é muito difícil pegar, porque as pessoas associam essa lentificação com a idade. Infelizmente, isso acaba deixando o diagnóstico mais tardio, né? Vamos lá. Olha os sintomas não motores. Lembra que eu falei que tinha sintomas motores, sintomas do corpo físico, e agora são sintomas não motores. Alteração de humor. Ué, Lucas, eu não entendi, mas eu falei lá no primeiro slide. O humor tem a ver com a dopamina. E você... Se há falta de dopamina, tem prejuízo de humor. Se tem dopamina circulante, provavelmente você vai ter um humor normal, esperado. Em depressão, por exemplo, muitos pacientes têm depressão por causas internas. Não são causas externas. Não é a morte do filho, não é a morte do marido, não é a falência, não é um acidente, não é nada disso. A dopamina diminui, a concentração de dopamina diminui no corpo da pessoa, na corrente sanguínea, né? Consequentemente, o humor deslancha, afunda, cai. E aí essa depressão é biológica. É a falta ou a quantidade insatisfatória de dopamina no corpo dessa pessoa. Perceberam? Perceberam a relação entre dopamina e humor? Acabei de falar que tem pessoas com depressão que a única causa delas terem depressão é a queda de dopamina. Tem a serotonina também, né? Mas a dopamina tem um papel importante. Depressão, acabei de falar, ansiedade, irritabilidade, prisão de ventre, insônia. Olha só. Que coisa doida, né? Então, a segunda doença degenerativa mais prevalente no mundo, atrás somente do Alzheimer. E se desenvolve de maneira progressiva, atingindo o sistema nervoso, que faz com que acabe afetando os movimentos. Em resumo, o cérebro da pessoa lentamente pode deixar de produzir a dopamina, que é um neurotransmissor. Acabei de falar para você, né? É aqui que é a morte da substância negra. Com essa redução, a pessoa apresenta cada vez menos capacidade de regular os seus movimentos, seu corpo e também as suas emoções. Claro, porque todos esses itens têm a ver com a dopamina,
Consequentemente, se não tem dopamina, você tem prejuízo em tudo isso aqui. O principal fator de risco é a idade. A OMS aponta que de 1 a 2% da população idosa apresenta doença. Embora não tenha cura, a doença em si não é fatal. No entanto, as complicações decorrentes dela são, tá bom? E aí, normalmente você vai ter infecção de urina, infecções pulmonares, porque a pessoa vai começar a ter problemas de deambular, de andar, né? Fica andando, fica mais complicado andar, por conta dessa limitação. Lembra que a dopamina impacta nos movimentos? Fica mais complicado você conseguir andar. Geralmente o paciente fica mais acamado, e aí tem mais chance de ter infecção, e por aí vai. O que mais? O Parkinson causa mais morbidade que mortalidade, e o tratamento é feito com o uso da levodopa. Contribui e ajuda a diminuir, a retardar a progressão da doença. Então, a ideia é exatamente a mesma do Alzheimer. Lembra quando a gente falou de Alzheimer? Eu disse que não tem cura, mas você consegue diminuir o avanço da doença? É a mesma lógica. Não tem cura. O Parkinson continua avançando. Mas, aqui eu consigo levar a dopamina por meio desse medicamento chamado levodopa. Há uns tempos atrás, se eu não me engano, a levodopa está há 40 anos no mercado. Tem que conferir esse dado, eu não lembro se é exatamente isso, mas é alguma coisa assim. Alguma coisa nessa linha. As pessoas que eram diagnosticadas com Parkinson tinham a vida fadada à cadeira de rodas e morreriam, atrofiadas. Depois da levodopa em ação, isso mudou radicalmente. As pessoas, mesmo com Parkinson, conseguem trabalhar, conseguem ter famílias, conseguem ter uma vida normal. Tem uso da levodopa. Lucas, ué, o que esse medicamento faz? Dopamina. Se falta dopamina no corpo da pessoa, o que a levodopa faz? Ué, coloca dopamina. Simples. A falta de dopamina me traz inúmeros prejuízos. Cara, então eu vou colocar dopamina para dentro. Que aí eu vou resolver problemas de humor, problemas de movimentos. E tudo aí, e tudo mais. Como pode, né? Como é que pode? Isso é fantástico, né, gente? Vamos lá. Principais sintomas motores. Eu mostrei para vocês os sintomas não motores. Lembra que a gente falou? Depressão, ansiedade, lembra que a gente conversou, né? Depressão, ansiedade e outras questões. Agora, eu vou falar para vocês sobre os sintomas não motores. Sobre os sintomas motores, perdão. Vamos ver o que é. Lentidão nos movimentos ou bradicinesia, agitação ou tremores em repouso. A pessoa está parada e se treme toda. Tremores em repouso. Estou parado aqui dando aula, de repente começa a ficar tremendo. Rigidez dos braços ou rigidez muscular. Problemas com equilíbrio. Já falei bastante. Instabilidade também. Percebem aqui? Implicitamente aqui, né? Escondido aqui, é implícito. Os 4 sintomas principais, sintomas motores do Parkinson. Desequilíbrio, rigidez muscular, lentificação dos movimentos e tremores. Não motores, problemas de humor, problemas na atenção, alucinação, alteração da personalidade. Por que essa pessoa fica assim, professor? Dopamina, a falta dela. Suor excessivo nas mãos e nos pés, perda de olfato, distúrbio do sono, dores, sensação de aperto, formigamento, queimação, prisão de ventre. Vejam quantos sintomas. Muitos sintomas. Muitos. Internos e externos. Motores e não motores. E aí, para piorar, né, assim, para deixar a situação assim, mais complicada, olha só. Cerca de 40% das pessoas com ADP significa com a doença de Parkinson, né? Desenvolvem a demência da doença de Parkinson. Isso mesmo. Não tem a demência de Alzheimer?
Agora, a gente também tem a demência da doença de Parkinson. Geralmente, surge depois de 70 anos e cerca de 10 anos após a doença ser diagnosticada. Foi diagnosticada com 60 anos. Então, o Astolfo recebeu o diagnóstico de Parkinson aos 60. Por volta dos 70, 10 anos depois do diagnóstico, ele vai começar a apresentar essa demência da doença de Parkinson. Caso ele faça parte desses 40%, né, claro. Então, você tem 100 pessoas com Parkinson, dessas 100, 40 vão desenvolver essa demência. Geralmente a partir de 70 anos, de 10 a 15 anos depois do diagnóstico. Aí eu deixo alguns vídeos aqui para vocês. A ideia, pessoal, é a gente olhar para essa questão aqui da doença, né, de Parkinson, saindo do comum. Percebem? Saindo do conceito que a gente tem aí fora. Eu sei Parkinson, Parkinson tem a ver com tremer. Essa é fácil, essa pergunta na prova é fácil. Não tem não tem só a ver, né? Tem a ver também, mas não é só isso, como a gente viu. Olhem para o Parkinson de forma mais profissional, né? Entendam que essa pessoa também vai ter problemas emocionais. Por conta da falta de dopamina, que é esse neurotransmissor fundamental para a existência, para a nossa existência, para que a gente consiga realizar esses movimentos, para que a gente consiga ter sensações de prazer, de bem-estar, para que o nosso humor funcione, trabalhe bem. Percebem? A morte da substância negra tem papel fundamental aqui. Tem tratamento? Tem. Levodopa. E funciona demais. Tanto é que pessoas, como eu falei, voltam à vida ativa. Permanecem no trabalho. Tem família, dirigem. Antigamente não, né? Mas hoje sim. Por conta da levodopa. Então, o tratamento é fundamental. É importantíssimo. Isso acontece e a gente precisa. Se falta levodopa, vamos colocar levodopa e fica tudo certo. Essa é a ideia do Parkinson, né? E como eu falei, tem a demência da doença de Parkinson, que aí é mais prejudicial ainda. Porque aqui você começa a ter alucinação, delírio, o que demência dá, né? Problemas de memória. Os problemas de memória, repito, não vêm só na fase da demência, tá? O paciente pode não ter demência e já pode apresentar falha de memória, porque a dopamina tem um papel fundamental também na memória dele, beleza? Então, não só pacientes com a demência da doença de Parkinson têm memória fraca ou memória ruim. Sério isso, né? Muito forte, sim. Quando a gente sai do comum, assim, a gente fica meio... Né? Eu falo por mim, quando eu tive acesso a essas informações, eu fiquei assim, caramba, puxa, não tem nada a ver com o que eu pensava. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou? Quedas, diarreia, vômito e Parkinson? Olá? Alguém tem alguma dúvida ou tá tudo certo? Beleza? Bom, então tranquilo. Obrigado, pessoal. Um excelente fim de semana para você, tá? Fica com Deus e até semana que vem a gente vai se falando. Fiquem atentos ao grupo, vamos esperar para ver o que vai ser decidido, né, pelo prefeito, pelas autoridades sanitárias.